Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Resenha da Luta. Quero pedir a vocês que compartilhem nossos vídeos, sigam-nos nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, acionem o sininho da notificação, compartilhem nossos vídeos, comentem. E nosso Instagram, nossa página no Facebook, é importante pra gente. Vocês são importantes para a gente. E hoje, mais um convidado, esse tem garrafa para vender, brabo demais. A canhotinha dele, quando entra, nocauteia. Estamos aqui com ele, o cara que já foi lutador do UFC, Bellator, e vem ganhando títulos aí pelo mundo, só guardando para ele títulos e cinturões, que é o homem, gosta de um cinto. É, meu irmão. Diego Nunes. Meu irmão, muito obrigado por você aceitou nosso desafio. É um prazer muito grande. A gente sabe que o quanto você é um cara gente boa pra caramba, um cara humilde, um cara tranquilo. Pessoal, porque ele é tranquilo assim do lado de fora do cage. Mas dentro do cage, o homem é um leão. E, cara, é importante pra gente você aqui, você tem garrafa para vender e acredito que hoje você vai esclarecer muitas coisas aqui, contar bastante coisas e vamos que vamos. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo prazer de estar aqui. Um grande amigo de décadas, né? Com certeza. Que a gente se conheceu muito tempo atrás e até hoje, né? Deus permitiu que a gente conservasse essa amizade. E eu tô aqui, eu agradeço muito a oportunidade no Resenha da Luta pra gente poder trocar um pouco de toda essa vida maravilhosa, árdua e maravilhosa que Deus nos proporcionou através das artes marciais. Amém. Obrigado, Anderson. Tamo junto. Muito obrigado, meu Eu que agradeço, meu irmão. Então vou iniciando perguntando a você o seu começo nas artes marciais. O primeiro contato foi aos 11 anos com o Karatê, né? Depois 13 anos Taekwondo, 14 Kung Fu, mas eu vim a me dedicar mesmo a partir dos 14 para 15 no kickboxing. Ali aos 15 eu já comecei fazendo a minha primeira luta semiprofissional e não parei mais, e são 28 anos lutando. Caramba, hein? Muita garrafa para vender, meu irmão. Ué. E você praticou todas essas artes marciais, mas você chegou a praticar algumas outras? A princípio, eu comecei ali, né? Tanto que toda a minha base foi nessas artes marciais que trabalhavam mais chutes, né? Sim. Tanto que você vê que no início da minha carreira ali dentro do UFC, no WC, eu chutava muito, né? Eu dava muitos chutes plásticos e aquilo fazia muita diferença, porque eu era um lutador que eu surpreendia os meus adversários, muitas vezes vencia eles através dessa forma de lutar, na distância, entendeu? Chutando. Então, foi aquela base ali, aquela época do Taekwondo, do Kung Fu, do Karatê. Aí depois, com 15, que eu comecei a treinar o kickbox, o boxe, lutar Muay Thai, K1, né? Mas a minha base mesmo foi o kickboxing, né? O jiu-jitsu eu conheci com 19 anos, né? E aí eu não parei mais. Mas, cara, hoje eu digo que qual é a minha base? Hoje a minha base eu sou um lutador de vale tudo, MMA. Eu, graças a Deus, eu evoluí em todas as artes que são necessárias dentro do MMA, né? Sim. A minha base é em pé, mas de vez em quando eu puxo o pescocinho ali, tenho mais finalizações na minha carreira do que nocautes, para você ter uma ideia. Caramba, essa eu não sabia. Eu achava que era mais nocaute do que propriamente finalizações. Eu tenho 11 finalizações em 24 vitórias. Muito bom. Até porque quem não gosta, né? O cara que vai lutar contigo vai achar, não, ele é strike. Isso. Vai achar que vai só sair na mão contigo, mas pode se surpreender. Ou ele quer ser surpreendido e tomar uma finalização boa, né? Exatamente. Você é do Rio Grande do Sul. Isso, né? sou gaúcho. Gaúcho. Com quantos anos você saiu do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro? Então, eu saí... Primeiro fui para Florianópolis, em 2005. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 2007, foi ali onde a gente se conheceu, né? Sim. Final de 2006 para 2007, que eu entrei na equipe Black House. Isso. Então ali foi o meu início no Rio de Janeiro e a partir dali eu amei o Rio de Janeiro e tudo começou a acontecer na minha carreira, irmão.
E assim, como foi para você essa transição, né? Que você, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, né? Caxias do Sul. Floripa, Rio. E aí, como é que foi essa adaptação? Você sai do frio, que lá é frio, e você vem pro calor, Rio 40 graus e a questão do carioca. Como é que foi isso para você? Olha, eu acho que eu tive uma preparação antes ali em Florianópolis. Né? Fiquei um tempo ali sendo preparado e eu gostei muito desse estilo de vida lá, esse lifestyle. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, caraca, cara, é como se era uma coisa de alma e espírito mesmo. Eu falei, cara, aqui é o meu lugar. E realmente, depois de 2007, o lugar que eu mais vivi foi o Rio de Janeiro. Eu viajei o mundo inteiro, mas por anos eu morei no Rio de Janeiro. Então, cara, eu me sinto Carioca da gema. Um carioca, um menino do Rio, né? Um gaúcho, né? Que se mesclou com um menino do Rio. Né? Porque você já está muito tempo aqui no Rio, Muito né? tempo. Você iniciou no MMA em 2004, não é isso? Isso. Onde foi? Foi no Rio Grande do Sul mesmo, foi em Caxias do Sul. Tu ainda lembra o nome do evento? Sim, é JVT, até hoje acontece o evento. Caramba, que legal. E eu estreiei com um cara que já tinha 9 lutas e que já tinha lutado IVC, já tinha lutado na África do Sul. Então eu já estava lutando com um atleta bem experiente. Pô, E eu estava estreando, né? Nocauteou ou finalizou? Nocaute no normal. segundo round. Nada normal. Pisão, tiro de meta. Nada diferente. É isso aí. Cara, vale tudo na época. Isso, era vale tudo, né? Em 2004 ainda, né? E aí você veio pro Rio em 2007. Isso. E aí você estreou em 2007 aqui no Rio, se eu não me engano, no Chotô, não foi isso? Não, o Chotô foi em seguida. Primeiro foi no Castelo das Pedras. Castelo das Portas, tinha um evento lá. O cara, Joinha fechou uma luta lá com o Henrique Melo, da Nova União. Henrique Melo, grande parceiro, Isso. lá de Realengo, é um excelente faixa preta, ainda tenho contato com ele, é um cara, pô, Henrique, um abração, meu irmão, é um cara gente boa pra caramba, pastor, pastor, mas tem um projeto dele, dá aula ainda, ele teve agora não, recentemente nos Estados Unidos. Isso. Ele teve nos Estados Unidos, ficou um tempo lá, voltou já e tá tomando a rotina dele de vida de novo, né? Mas é um cara maravilhoso. E aí você lutou com o Henrique Melo. Entrei com o Henrique Melo. Né? Lutaço, hein? Eu ganhei no primeiro round também, tiro de meta. Até quem tava lá, eu me lembro que na época o Joinha, ele levou... Ele tava postando muito em mim, né? Sim. Aí ele levou uma rapaziada lá pra ver minha luta. Levou o Vitor, levou o Paulão. Levou uma rapaziada que ele empresariava, sim, né? Sim, naquela época. E ele levou essa rapaziada pra me ver ali, pra ver a minha estreia ali, né? E graças a Deus foi rapidão, nocautezão. E depois até eu vim treinar com o Henrique Melo na Nova União mais tarde, sabia? Sim. A gente virou parceiro de equipe e, pô, cara, que nem você falou, ele é um cara sensacional. Fora da curva. Ele é um cara maravilhoso. É um excelente homem, profissional e um grande amigo. E é um cara de caráter, é um cara sério, entendeu? É um cara brincalhão e tal, mas ele é sério. Então, assim, a gente vai ficar aqui falando o podcast todo falando E do depois cara. da nossa luta, ele saiu nocauteando todo mundo no cenário nacional, tá? Olha aí. Ele saiu nocauteando geral, cara. Ele ganhou um Grand Prix lá em São Paulo. Pô, ele... Não, ele era depois. excelente. Ele, pra mim, na minha humilde opinião, pra mim ele era um segundo José Aldo nós tínhamos aí brasileiro. Só que, infelizmente, né, as coisas mudam de direção na nossa vida. Às vezes a gente segue de uma maneira, mas Deus sabe de tudo e às vezes muda porque é sempre algo diferente ou melhor pra gente. Isso aí. Você lutou Chotô com o Henrique e aí... Não, lutei na época era top... Cara, era um evento no Castelo das Pedras que você tinha direto. Lutou eu, Diego Braga, Pachu. Lutou uma rapaziada, Eu lembro disso. E o Chotô Brasil foi em seguida. O Chotô Brasil foi minha última luta no Brasil e eu lutei com um atleta do Muay Thai de Curitiba. Sim. E finalizei também na guilhotina no primeiro round. Você só lutou uma vez no Chotô? Só uma vez. Aquela ali era minha luta de classificação, era o meu teste final para entrar no WC. Então, depois, em 2007, você entrou no WC. Isso, foi 2008 quando eu entrei. 2008, isso. E como é que foi para você? Você sair do cenário nacional e ir para o cenário internacional? O EC é um evento grandioso, né? Da época,
Tanto é que todos sabem aí que o UFC comprou o EC na época, teve aquela transição, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E como é que foi essa transição nacional e internacional? Pô, foi algo assim bem surpreendente, foi algo bem difícil, porque já mudou o nível, né? Até a gente se adaptar a esse nível lá de fora, né? Principalmente porque, querendo ou não, isso era uma realidade na época, né? Os estrangeiros estavam na nossa frente em relação, não digo técnico, em relação a condições, a estrutura, Sim. a conhecimento de perda de peso, reposição de peso e tudo mais, entendeu? Então a gente sempre estava atrás, mas a gente sobrava tecnicamente, sobrava na raça, né? Então foi um pouco assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo essa mudança brusca, né, até de nível, né, de lutadores, cara, isso foi algo sensacional, que eu não esperava que fosse tão rápido, mas ali já começou a me preparar para depois batalhas ainda maiores que viriam. Você era da categoria do Aldo. Sim. Uma pergunta que me fizeram bastante na época que você foi lá no nosso projeto, né, de jiu-jitsu, e todo mundo falando, mestre, ele era da mesma categoria do Aldo. Eu falei, sim, ele era. Pô, e aí, por que eles não lutaram? Eu falei, não sei, aí tem que perguntar ao Dano White. Por que essa questão do EC, né, depois que o UFC comprou e teve essa transição aí, essa fusão, né? Sim. E como é que foi para você também? Porque o EC era de uma forma. Sim. Você até explicou que era uma coisa muito diferente, além de ser lutadores estrangeiros. Todo o formato, toda a questão de estrutura, tudo, né? Como você citou, eles estavam na nossa frente lá. E como é que foi para você nessa questão de você deslanchar no EC, né? Até teve uma questão que você teve algumas lesões, que foram poucas, mas isso atrapalhou você um pouco. Mas mesmo assim, você conseguiu se levantar, e essa transição do UFC pro EC, que o UFC, pô, todo mundo sabe que é o maior evento do mundo. E aí? Cara, na época até o WC era considerado o maior evento do mundo de pesos penas, né? Uhum. Porque na época ainda não existia o Pena, o Galo, sim, né? O Pluma no UFC. No UFC. Então, pô, quando teve essa transição, cara, eu acho que eu era assim tão sossegado, que eu falei, vai mudar, vamos comprar? Legal, bora, vamos ver qual que é. Entendeu? Eu não tinha ainda ideia da proporção, sabe? Não tinha caído a ficha. Não tinha caído a ficha, porque, cara, eu sempre acompanhei muito o UFC, sempre fui muito fã, mas, sabe, eu não tinha ideia ainda do que estava para acontecer, né? Como seria isso? E, cara, foi tudo tão grandioso. E já me colocaram no fogo de cara, entendeu? Porque eu fui o segundo brasileiro a lutar já. Não, eu fui o primeiro brasileiro. O primeiro brasileiro a estrear no UFC. E já de cara com o antigo campeão da categoria, né? O antigo campeão Mike Brown. Mike Brown. Já de cara com o antigo campeão. Tipo, o cara tinha recém perdido o título pro José Aldo. Então eu falei, caraca, vou lutar com... Porque, pô, e ele treinou, eu depois fiquei sabendo de tudo, ele treinou 3 meses, já tava treinando bem, ele já sabia da data da luta dele no UFC. Eu não sabia. Eu fui avisado 40 dias antes. Só que eu tava parado, irmão. Eu tava já 2 meses parado. Nossa. Por causa de lesão Sim. e tudo mais. E, cara... E quando eu fiquei sabendo a notícia, eu me lembro que o Derek, né, que trabalhava com o Joinha, falou, ei, Diego, tu tem a luta daqui a 40 dias com o Mike Brown, antigo campeão. E aí? Eu falei, Derek, eu tô aqui deitado, já tô 2 meses sem treinar, tô aqui me recuperando, não sei se vai dar, não sei se vai ser possível lutar. Não tem essa de não vai ser possível, você tem que lutar, não sei o que, não sei o que. Eu, tá bom. Então tá, bora fazer o quê? Treinar. Vou lá treinar amanhã, vou começar amanhã. E, cara, graças a Deus, meu irmão, deu tudo certo. Tive 30 dias para treinar no total, 32 dias. E ganhei do antigo campeão ali. Passei um sufoco, mas ganhei. Quem tem estrela, meu irmão, não adianta. Eu lembro que a galera aqui no Brasil, a gente lá se uniu todo mundo para assistir. Pô, nervoso, porque era a tua estreia, né? E assim... quando você ganhou, a gente fez uma festa, uma bagunça, foi mó barato. E você falou em questão das lesões, né? Fala um pouco sobre isso, porque assim, eu sou suspeito de falar porque, né, apesar de mesmo sendo ex-lutador de MMA, eu sei, né, do que é o atleta
ter lesões, né? E isso é muito ruim pro atleta, porque você vem num ritmo, vem criando aquilo, de repente você se lesiona e aí é difícil pra caramba. Pra você, como é que é isso, lidar com lesões? Olha, Alemão, antigamente era mais difícil, né? Hoje eu tenho até mais facilidade de lidar com as lesões, até por causa da experiência. Mas na época a gente não tinha tanta experiência, a gente tinha mais garra. Sim. A gente tinha que chegar lá, a gente tinha que bater ali as metas, cumprir os compromissos. Muitas das vezes a gente escondia as lesões, né? E ia treinando ali machucado, lesionado e ficava quieto até não aguentar mais, acontecer algo mais sério. Realmente, algumas lesões me tiraram de lutas importantes. Eu lembro que na época eu ia estrear no Japão, né? O jogo já tinha fechado para mim estrear no Japão com o Kid Yamamoto, que na época era o cara do momento, invicto, né? E eu me lembro que eu me machuquei treinando submission com o Anderson Silva. Só dei uma girada aqui, minha perna travou, trepou a costela, tive que sair da luta. Aconteceram 2 vezes. As 2 vezes eu ia estrear no Japão, aconteceu isso. Aí quando eu ia estrear no WC, também me machuquei, aí, mas acabei lutando depois, né? Em seguida, e graças a Deus, estreiei com vitória. Teve até uma luta engraçada que eu ia lutar com o Cub Swanson, no WC. Sim. Foi uma lesão? Dá pra dizer que foi uma lesão. Eu tive uma bactéria, né? E, cara, peguei a bactéria na mão, ó. E faltando 2 dias pra luta, minha mão explodiu demais e eles tiveram que desfazer essa luta, né? Pô, chorei pra caramba na época, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Sim. Essa carreira, a nossa correria, a nossa luta. Tipo, eu tava escondendo essa lesão, entendeu? Eu tava escondendo pra poder lutar. Só que minha mão não fechava mais, já estava muito inchada e não conseguia mais esconder. Quando eu passei pelo exame médico, eles olharam, cara, que isso? Eu falei... E tive que desistir da luta. Então, essas lesões, elas têm tendência, sim, a nos atrapalhar muito. Mas, cara, a gente tem um coração que a gente tenta de tudo. Sim. Para esconder elas até ir conseguir chegar lá. Eu já ganhei muitas lutas lesionado. Mas também teve algumas lutas que... Eu tive um resultado negativo, por quê? Porque eu não estava com condição de luta. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito e tento hoje em dia ajudar os guerreiros, até como técnico, ajudar eles para não cometer os mesmos erros e, se possível, lutarem 100% saudáveis, né? Porque na verdade, assim, eu sei que você não dá desculpa porque eu te conheço. Não é desculpa, eu perdi porque eu tive... Não. O espírito de guerreiro que você tem, e quem é guerreiro de verdade, que é um samurai de verdade, né? Como você citou, esconde até a lesão para lutar, não foge da luta. É diferente do cara. Claro que tem lesões que não tem como. Sim. Não tem como. A gente tem eu cito uma aqui recente, do Anderson com o Chaelsone, que o Anderson estava com a costela trepada e ganhou o Chaelsone, apanhou pra caramba, todo mundo achou que ia perder, ele tirou aquele triângulo da cartola, né? E o Sony bateu. Exatamente. E tal. Tava machucado, ninguém sabia. Ninguém sabia. No final da luta, que ele falou. Até o cara vai levantar o braço dele, ele escondendo. Então, assim... Quem é guerreiro, meu irmão, não adianta. Vai sair na mão mesmo. Meu irmão, dá pra me aturar. Muitas das vezes, tem pessoas que não falam sobre isso, mas eu posso falar. Muitas das vezes o atleta toma muita injeção de corticoide para esconder a dor, esconder a lesão, para não sentir nada. Toma corticoide, vai lá, sai no pau e depois vê o que vai... Depois já aguenta as consequências. Mas é o que você citou. A vontade de lutar, é a necessidade... O atleta, ele não tem um salário fixo. Verdade. Você ganha pelo que você luta. Se você lutar, você ganha. Você ganhou, você tem dinheiro. Você fez nome, aí você dá seminário, sim, você vai em apresentações, palestras. É assim que o lutador vive. O lutador, ele não tem um valor fixo todo mês. Se ele não construir a carreira dele, e aí, como é que faz? Exatamente. Então, por isso que muitas das vezes a gente... se machuca sério, tem uma séria lesão, mas tá ali, ó, quietinho, treinando, se dedicando, né? Pedindo até ajuda a Deus, Senhor, me ajuda, né? Para que eu possa conseguir chegar. Muitas das vezes, eu já ouvi de campeões alemão que conquistaram títulos mundiais com sérias lesões. Como você deu o exemplo aí, o Anderson Silva.
Teve outros guerreiros também, Patrício Pitbull, uma vez que ganhou mais uma vez o cinturão do Bellator, tava com o ombro pendurado, tava com um problema muito sério no ombro. Caramba. E tanto que o último mês não conseguiu treinar, né? Então são exemplos assim que eu também já tive muitos exemplos. Eu já lutei uma vez eu tive pedra nos rins, cálculo renal. No dia da pesagem, eu caí de cálculo renal e fui direto para o hospital e fiquei 5 horas no hospital sendo atendido. Caramba. Entendeu? E fui lá e lutei no dia seguinte e não tinha ainda saído da pedra. Eu estava com muita dor, mas eu precisava lutar. Eu precisava, na época, daquele dinheiro, né? E é isso que a galera só vê só o lado positivo, né? Só o lado positivo. Mas não sabe o que você passa. Que são os 3 meses de preparação, que é um problema que acontece e você tem que esconder aquilo. É verdade. Então, assim, por isso que é bom a gente esclarecer, às vezes, para as pessoas. Né? Porque muita gente só vê o lado da glória, da vitória, mas não vê o que o cara passa lá atrás. Falando sobre o Bellator, você fez uma outra fusão do UFC para o Bellator. E aí? Sai de um grande evento, o UFC. Claro, o Bellator também é um grande evento. E essa transição de um para o outro, como é que foi para você? Foi tranquilo assim. O Bellator também, eles eram muito profissionais, muito responsáveis, eles cuidaram muito bem da gente, né? Que legal. Eu gostei muito do tratamento que eu tive desde o início, né? Então, cara, eu não tenho do que reclamar, pelo contrário, foi uma grande experiência, né? E eu lutei na época com o número 2 do mundo, né? Que era o Patrício Pitbull. Então, cara, cada evento que eu participei, WC, UFC, Bellator, né? Depois outros eventos, né? O Rising. Então, cara, tipo, são momentos inesquecíveis, todos foram diferentes, mas momentos inesquecíveis. E o Bellator, cara, foi mais um sonho realizado, né? Bacana. E que eu tenho, assim, grandes lembranças. E que nem você falou, eu posso dizer, cara, eu lutei os maiores eventos do mundo, cara. Deus é muito bom, mano. Não, isso é muito bom, cara. Pô, vou te falar. Você saber que você construiu a tua história e vem construindo, na verdade, né? Que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Sim. O cara tá ganhando, meu irmão, como eu falei, o cara adora um cinto, tá? Já ganhou 3. Pô, mas vamos lá. E essa questão, cara, é bacana por isso, porque você construiu a sua carreira, construiu a sua história. E assim, como você citou, eu tive a oportunidade de ir no UFC, né? A estrutura dos caras é monstra, entendeu? Eu tava num país que ia ter um evento Bellator, mas acabou que eu tive que sair antes por causa de um visto e tal, e acabou que eu fui não fiquei pro evento. Mas eu tenho vontade de ir no evento do Bellator, porque realmente eu vejo pela televisão, é um puta evento, é um evento que tem uma estrutura também monstra, né? Eu lembro que, não sei se ainda patrocina, mas o 50 Cent patrocinava o Bellator. Era na tua época não, né? Não. Acho que na época eu não lembro direito, mas eu acho que não. Na minha época ainda era época de torneios, eles faziam torneios, né? Isso, fazia um GP, né? Até o dono do evento ainda era aquele holandês lá, o Robin Redley. Isso mesmo. Então, não sei, sempre por trás tem muitos homens poderosos por trás desses eventos que a gente não tem nem ideia. Tem muitos que não gostam de botar a cara, né? Tem outros que, não, você gosta, então fica você na câmera, vai lá, faz o seu papel e deixa que a gente comanda aqui atrás. Que tem muito isso, que é normal. Eu acho que não só evento, mas qualquer empresa, qualquer situação, né, dessa, a própria empresa, ela sempre bota um CEO lá e, na verdade, por trás dele tem alguém comandando ali. Claro, né? com certeza. E, cara, essa questão desses outros títulos, né? Você saiu do Bellator, foi para outros eventos, né? Lutou em outros países, seminário. Daqui a pouco eu vou te perguntar a respeito também dessa sua fase de treinador, né? E você deu um tempinho, você parou para respirar um pouco. Depois eu dei dessa transição do Bellator, eu fui para Hong Kong dar aula. Isso. Né, eu virei treinador lá, mas ao mesmo tempo ainda estava competindo, né? Com um grande amigo nosso, o Lion.
O Lion, Edson eu levei Lion. o Ederson Lion pra Edson lá. Lion, Pra lá me fazer companhia lá, a gente trabalhou junto lá. Eu tava muito sozinho lá, cara. Eu falei, meu irmão, não dá pra ficar sozinho. Lá era o meu melhor amigo. Entendeu? Aí eu falei, cara, tô muito sozinho aqui, meu irmão. Vou trazer meu melhor amigo. E ainda tá saindo na madeira ainda, tá saindo na porrada aí com os caras aí. Tá Ele, na correria, cara. ele acho que lutou. Mas agora ele só tá onde fortão, agora. Ele tá metendo Ele- shape. Não, ele agora acho que é ator. É ator. Eu acho que ele participou de um filmezinho aí. Meu irmão, mas é parceiro, gente boa, merece também. É um cara guerreiro, batalhador demais. A esposa dele é estrangeira. É aquele negócio, né? Quando a gente constrói algo que constrói, que eu digo, assim, no caso dele, como é o meu e o seu também, eu, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, uma pessoa que me chama atenção, pô, me dá conselho, pô, tá por trás, ô, bicho, aí, isso aí, não sei não, cara, vê isso aí direito aí. Cara, aí eu paro, olho. Disso? Antes eu não dava muita trela, pô, sou burro velho, mas depois que eu vi a importância de quanto a sua companheira é pra você, quanto a sua família é importante pra você, e, pô, eu agora papai, né, de uma menina, né, Dudinha, papai te ama. E assim, é uma fase nova na minha vida. Eu ando com babador, né? Eu babando sempre. todo. Esse é assim, não tem como, né? E assim, tem diferente. E o mais engraçado que é a minha Xerox, né? A Xerox. A então, Xerox. assim, é minha Xerox. Então, assim, tá sendo tudo novo. Deus, ele trabalhou muito na minha vida, estabilizou isso. Eu venho numa nova fase, né? Que foi o que você citou, a gente sempre tá mudando. Né? Sempre tá mudando. E ele foi a mesma coisa. Ele vinha lutando e tal, foi para outras áreas, continuou lutando. Agora, esse lance a gente até brincou, negócio de ator, mas não importa, é trabalho e tá ganhando o dinheiro dele. E a companheira dele também apoia ele, ajuda ele, que isso é importante, entendeu? Porque a gente sozinho, a gente sabe se virar. Mas quando a gente tem alguém do nosso lado que fala assim, pô, peraí, cara, deixa eu, tô contigo aí, deixa eu te ajudar também. Eu tô de fora aqui, posso dar uma opinião? E aí, a pessoa que tá de fora e tá dando a opinião é muito mais importante do que... Não que a gente não vá pensar, não vai ter cabeça, não é isso. Mas acho que duas cabeças pensam melhor do que uma. Sim, com certeza. Ó, vou até pegar essa palhinha aí. Flávia Mello, minha noiva, amo você, obrigado por tudo, tá? Tudo que ele tá falando aqui, é isso aí, é o que você faz. Obrigadão. Que isso, meu irmão. É bacana. Será que nós vamos ver um casamento em breve? Quero comer bolo. Gosto de bolo de casamento, é bom. Docinho. Meu irmão, e conta pra gente essa questão de você ter dado uma pausa, né? Como a gente estava conversando, ter dado uma pausa, se deu uma relaxada espiritualmente, se encontrou mais com Deus, que quem não sabe, você é evangélico. Isso, e aconteceu exatamente nessa transição de 2013 para 2014, né? Eu estava no Rio de Janeiro, no Brasil, ali no Rio de Janeiro, treinando na X-Gym, estava lutando no Bellator, aí surgiu essa oportunidade para Hong Kong, e Deus falou comigo através de revelação de madrugada, que eu iria receber uma oportunidade e que não era para eu ter medo, mas para eu aceitar essa oportunidade, que Ele seria comigo e que tudo iria ser diferente. E um mês depois chegou essa oportunidade, me chegou um e-mail, né, um convite, né, e eu já sabia mais ou menos, né, e quando eu recebi, eu só não fiquei assim mais assim temeroso, alguma coisa, porque Deus já tinha falado comigo através dessa revelação um mês antes, né, e era Hong Kong, né, Ásia, eu nunca tinha ido para a Ásia, né, só tinha trabalhado nos Estados Unidos, ido para a Europa, mas para a Ásia, eu digo, abandonar toda a minha vida no Rio de Janeiro, família, na época, né, namorada, tudo, para ir para lá, foi o que eu fiz. Eu deixei tudo para trás, deixei ali minha equipe, deixei minha casa, meus amigos, minha família, para ir para lá e recomeçar. Deus queria que eu recomeçasse, né? Então, eu tive esse tempo, essa pausa, esse momento que eu comecei a ensinar lá os asiáticos, né? A arte marcial e nisso eu já fui... outras áreas da minha vida foram sendo trabalhadas em relação à maturidade, até me alinhar mais em relação à minha própria carreira. Tanto que esse pouco tempo que eu dei de pausa, eu já voltei e foi aí que eu conquistei o meu primeiro cinturão internacional
na Suécia, que eu ganhei do Joaquim Hansen, né? Que era uma das maiores lendas dos pesos leves, né? Bicampeão no Japão, né? Ex-lutador do Pride. E eu nocauteei ele no segundo round. Então, essa pausa, esse tempo que eu tive, essa mudança, virada de chave, essa mudança completa de vida, de localização. E eu ganhei meu primeiro título mundial depois disso, lá na Suécia. E ali eu me tornei tricampeão, né? Nesse mesmo evento. Defendi meus cinturões 2 vezes. E depois tem mais história aí que você sabe. Em questão de Hong Kong, cara, eu morei na China, né, em Pequim. Eu ia falar Beijing, porque em inglês é Beijing. E aí eu lembro que eu fui em Hong Kong fazer um seminário. Cara, é uma cidade muito movimentada, não para, funciona 24 horas. E é tudo apertadinho, tudo colado no outro. É verdade. E como é que é isso, cara? Viver naquele lugar... Que assim, tu até tinha poucas áreas de lazer, Sim. né? Aquele abertura enorme lá do mar lá e tal. Eu tirei foto na estátua do Bruce Lee, que eles idolatram, né? Idolatravam lá o Bruce Lee, tirei foto lá, que é um ponto turístico, né? Sim. Como é que é isso, viver na Ásia, comida diferente, aquilo tudo apertadinho, aquele corre-corre, outro curtinho, tudo beco, Verdade. parecendo até Rio das Pedras, meu irmão, que boa. Cara, eu vou te falar, eu gostei, sabia? É. Foi uma mudança radical, imagina, Rio de Janeiro, tava ali na praia quase todo dia, tava treinando, tava naquela correria. E aí fui pra, que nem você falou, fui pra Hong Kong, tudo fechadinho, tudo apertadinho, mas tudo pra cima, né? Lá é uma cidade pra cima, né? Sim. Só arranha-céus. Tem muito pouca casa lá. E até São mais prédios. E mais prédios. Mas eu amei, cara. Eu passeava muito. Eu andava muito sozinho, sabe? Eu passeava muito sozinho. Eu era muito assim, cara, eu nunca tive medo de nada. Eu pegava e saía. Eu não tinha medo de me perder. Pegava o metrô, pegava aqui e saía andando. Fui conhecendo, né? Até que eu chamei esse meu amigo para estar lá comigo. Aí a gente fechou mais ainda a parceria, né? E, cara, eu vou te falar, eu gostei. Eu só senti muita diferença na comida, né? Porque eu tava acostumado com comida no Brasil, essa comida rica, farta de nutrientes. Aí cheguei lá, comidinha, né? Do asiático. Apimentado, cheio de coisa diferente. Aí, algumas no óleo. Tendo que comer o dobro. Tinha que pedir sempre 2, 3 pratos, senão não satisfazia. Com certeza. Mas, cara, foi uma experiência maravilhosa. O asiático, ele é um povo pacífico. Sim. Ele é um povo pacífico. Então, o povo lá em Hong Kong, ele era um povo pacífico. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa, entendeu? E cara, eu amo essas experiências, cara. E eu nunca mais parei de ter elas, cara. É bom porque, assim, por exemplo, eu viajei Tailândia, Rússia, Dubai, Hong Kong, China. E, cara, Vietnã. Muita gente pergunta, você comeu carne de cachorro na China? Eles sempre falam isso. Não é na China. Eles comem carne de cachorro no Vietnã. E isso é no interior, não é na capital, que é Saigon. Saigon é paraíso, entendeu? Na China, o pessoal lá, eles têm muito animais, cachorro, gato. Eles amam, porque o governo chinês, o casal, ele só pode ter um filho. Ele só pode ter um filho. Se você quiser ter mais filhos, tem que pagar dinheiro pro governo. Que isso? Na China é assim. Então, o que eles faziam? Tem cachorro. Muitos não queriam ter filhos, viviam mais a vida a dois mesmo. Então, assim, eu gostei muito da China. Eu era igual você. Lá a gente tinha aquela motinha elétrica, que hoje aqui no Brasil é, né, febre. Mas a gente andava lá de moto elétrica e, ia pra cima e pra baixo, ia pros lugares, se descobrindo. Porque se você tá num lugar que não é a tua área, você tem que conhecer aquele lugar. Sim. Até porque, claro, que a violência lá é zero. Zero. Porque assim, lá eles controlam tudo na rua. Tem câmera pra tudo quanto é lado, a polícia monitora tudo. Quando eu fui me registrar no bairro que eu morei, que foi em Sanlitun, é um bairro muito famoso em Pequim, eu tive que ir na delegacia, me registrar lá pra eu morar onde no apartamento que eu ia morar. Porque eles monitoram todo mundo. Deu 22 horas, tu não pode nem gritar dentro de casa. Ou falar alto. Já estão batendo na tua porta. Ô, barulho aí, ó. Meu irmão. Lá o negócio funciona. Entendeu? Então, assim, Tailândia. Tailândia é uma maravilha, cara.
Pô, você morou lá. Tailândia é uma maravilha, cara. É um paraíso. É um paraíso. A Rússia, nem vou falar, pô, mais frio. Morei com -30 abaixo de zero. Mas eu adorei morar lá, cara. Eu morei 3 meses em Moscou e um ano e 3 meses na Sibéria. Pra mim, a verdadeira Rússia é na Sibéria. Pra mim, a verdadeira Rússia é na Sibéria. Acredito aí legal. acredito aí que o pessoal aí vai até possam comentar algo aí nos vídeos, mas pra mim, a verdadeira Rússia é a Sibéria. Porque em Moscou o pessoal é muito nariz em pé, tudo cheio de pose, entendeu? Não fazem força pra falar inglês, que eles não gostam. Não fazem força. Tu desce no aeroporto de Moscou, não tem nada em inglês não, cara. É tudo em russo e pergunta um ao outro, entendeu? E aí vai. Então, assim, na Sibéria não. Na Sibéria o pessoal é bacana. Quando sabem que você é brasileiro, pô, te tratam da melhor maneira possível e impossível. Eles amam o Brasil. Tanto é que para você entrar na Rússia e na Tailândia, você não precisa de visto por 3 meses. Verdade. Entendeu? Então, assim, a Tailândia também gosta muito dos brasileiros. Nós temos países pelo mundo que amam o nosso país e as nossas pessoas. Mas, infelizmente, tem brasileiro que sai daqui para fazer cagada em outro país. É verdade. Né? Filme. É o que eu sempre falo. Quem ferra você em outro país não é o estrangeiro, é o próprio brasileiro. É verdade. Tem vários amigos aí que tem várias histórias que teve problemas com brasileiros. Não foi estrangeiro, foi brasileiro. Entendeu? Então é isso que eu acho errado. Em outros países aí que eu já passei, o povo é unido, cara. China, o pessoal unido. Rússia, porra, é o que eu te falei, temperatura 30 abaixo de zero. Tem cidade lá que é 50, mas os caras são unidos, cara. E a gente aqui do jeito que a gente é. Entendeu? Um querendo ser melhor do que o outro. Verdade. É um falando da pele do outro. É um falando da roupa do outro. Gente, que isso? A gente não tem que falar de ninguém. A gente tem que viver a nossa vida e deixar a vida do próximo pro próximo. Entendeu? E se respeitar mais. Coisa que acabou. Não tem mais isso. Respeito. Não tem mais. E as pessoas precisam respeitar mais as outras. Você ganhou um cinturão na Suécia, defendeu ele, né? Só que você ganhou também um na Áustria. Isso. Qual foi o evento? Foi Cage Fight Series, né? E como é que foi você na Áustria? Como é que foi pra você lá? Você gostou? Comida, as pessoas? E aí, como é que foi? Gostei, foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 2 meses lá, 2 meses e pouquinho, né? Até quem me deu essa oportunidade na época foi um contato que o Joilton, né? O Joilton Peregrino tinha. E aí eu fui pra lá pra fazer um camp, pra treinar, pra ajudar a rapaziada e também me preparar pra luta que eu ia fazer lá, né? E, cara, eu gostei muito, sabe? Lá, frio, e eu tava desacostumado com o frio novamente. Por mais que eu seja gaúcho, mas eu desacostumei do frio, cara. Eu sou do sol, sou do calor. Sou do chinelo de dedo, bermuda e deu, entendeu? E aí eu cheguei lá, friozão, pô, beleza. Mas eu fui o povo lá muito hospitaleiro, me abraçaram, né? Eu posso dizer que no final eles aprenderam até a me amar, né? Tamanha foi a recepção, né? E a admiração deles por mim. Mas, cara, eu acredito que eu conquistei isso tudo na humildade, sabe? Assim, apenas sendo quem eu sou, com um sorriso, né? Sendo verdadeiro, dando o meu máximo todos os dias para ajudar eles no treinamento e também no dia a dia. Então foi uma experiência maravilhosa que foi ali que eu voltei a vencer novamente, que eu passei por uma fase difícil em 2023, né? E essa luta no início de 2024 fez com que, sabe, eu voltasse com tudo, venci o cara em 40 segundos, finalizei ele numa guilhotina. E, cara, essa experiência foi maravilhosa. Fiz pessoas lá que até hoje, né, que nem você fala, o importante é o quanto a gente marca a vida das pessoas, né? Isso que é o verdadeiro legado, né? As pessoas não esquecerem de você, né? Por quem você foi, por quem você é. Isso não aí. pelas suas conquistas, mas pelo quanto você marcou a vida delas. E eu acredito que eu marquei muitos corações lá, e eu acho que isso foi a minha maior conquista. Não só o título, né, de lightweight, né, de campeão do mundo lá, mas, sabe, as amizades que eu fiz lá, eu acho que foi a minha maior conquista. Pô, isso é importante.
Você lembra a cidade da Áustria? Graz. É? Graz. É, Graz. Porque eu não todo ano, mas ano sim, ano não, eu sempre vou para Viena. Viena. Eu lembro que você conversou comigo, você me deu um monte de dica. Você me ajudou pra caraca. Você falou, Digão, papapá. E eu vou lá sempre falar na academia de um aluno meu, um faixa preta meu, da Camp. Fico lá 12 dias, 13 e tal, e é muito bacana. É o que você falou. Assim, o pessoal é muito hospitaleiro, sabe? Pô, te abraça mesmo, curte você. E quero ir lá pra comer carne de cavalo de novo. Tu comeu carne de cavalo? Meu irmão, sanduíche lá de carne de cavalo. É muito bom, cara. Vou te falar, eu adorei. E aí, depois desse da Áustria, tem essa beleza aqui, né? Que é... Galera, é bonito. É bonito. Conta pra gente dessa coisa rica aqui, dessa beleza aqui. Eu acabei sendo contratado para ser head coach na Malásia, né? Mas já tinham fechado essa luta, né? Na verdade, eu iria disputar o cinturão de 70 quilos, né? Contra o filipino. E aí teve um remanejamento de luta, faltando um dia antes, né? O Tibau, que ia fazer a luta principal do 77 quilos, né? Do welterweight, se machucou. Ele já chegou lesionado, só que chegou lá, a dor cresceu muito. Caramba. E ele teve que abandonar a luta, faltando 2 dias. E aí, eles estavam correndo atrás de alguém pro main event, né? Eu ia ser o main event. Main event. E aí, falaram com lutadores mais pesados, por causa que era o welterweight, então a galera do welterweight desce de 90, entendeu? Sim. E alguns que eu conheço desce até demais, né? Mas aí procuraram alguns lutadores mais pesados que já iriam lutar esse mesmo evento, eles não aceitaram, ficaram meio assim, porque era um atleta experiente, ex-UFC, ex-Rising, né? Esse japonês, né? O Kishi Kunimoto, né? Então eles ficaram meio assim, pô, em cima da hora, lutar o título, e ninguém aceitou. Aí eu fiz o quê? Levantei o dedinho, olha, cara, eu tô muito confiante, entendeu? Por que eu estou muito confiante? Porque uns meses atrás, Deus me deu um sonho que eu nocauteava um adversário, né? Só que eu pensei que esse sonho, essa revelação, era para essa luta dos 70 quilos. Só que nesse sonho, eu já tinha fechado a luta com o filipino. Já tinha fechado a luta antes de eu ter esse sonho. E nesse sonho, eu me lembro que eu nocauteava o cara com o movimento que eu nocauteava o adversário, mas não era o filipino, não era o rosto dele, era um rosto desconhecido, não mostrava quem era. Sim. Né? Então, eu sou muito disso, sabe? Eu ouço muito, eu amo essa minha comunhão com Deus, essa minha intimidade com Deus, o que Ele faz por mim, né? O que Ele tem feito toda a minha vida, na minha carreira. E às vezes ele é bom com a gente, Ele dá sonhos, dá revelações, visões. Muito bom. E Ele tinha me dado isso, sabe? Então, cara, eu sou um homem de tanta fé que quando eu fiquei sabendo que caiu essa luta, eu pensei assim, cara, eu vou aceitar porque eu tenho certeza que eu vou vencer, seja contra quem for. Deus me deu um sonho, Ele mostrou que eu vencia, que eu nocauteava o cara. E então eu vou aceitar crendo que isso ainda vai se realizar mesmo com essa troca de adversário, né? Eu aceitei, fui pro 77. Cara, o meu peso, eu bati na pesagem 76 quilos, né? Nossa, até menos. Até menos. E tipo assim, eu recuperei pouco, entendeu? Porque faltava 1 quilo para eu bater 70, 1 quilo, né? E aí eu falei, não, então em vez de perder esse 1 quilo, mas eu já estava zoado, então eu estava cansado, já estava morto, eu estava no limite. Você quer saber? Então eu vou aceitar essa no 77, daí eu já vou começar... Pô, quando eu fiquei sabendo da troca, eu já fui direto comer. Eu já fui correndo tomar água, entendeu? Porque eu estava muito debilitado. Depois da pesagem, tu conseguiu bater o quê, 80? Bati uns 81, eu não bati muito, entendeu? Eu não subi muito, porque eu já tava quase ali, eu não consegui, tanto que eu não consegui bater 7,7. Eu bati 7,6 ali na pesagem, até queria bater um pouco mais, mas falei, quer saber, eu vou vencer de qualquer jeito, entendeu? Aceitei essa luta e foi exatamente, cara, como no sonho, no mesmo movimento de mão, cara. Que bacana. Pum, o cara caiu, dormiu, eu nem acreditei. Eu falei, cara, foi assim rápido, tá ligado? Falei, Deus é muito bom, cara, e tudo deu certo, cara, e eu acabei conquistando, cara,
quando eu aceitei essa luta, muita gente pensou, pô, mas o Diego é muito baixo para lutar com ele. O cara tem estrutura de 90. Até o meu empresário, ele quis me preservar, ele não me ofereceu a luta de cara, ele ofereceu para outros atletas. Eu falei que eu lutava, não, eu luto, eu aceito, mas ele pegou e foi oferecer para outros caras mais pesados. Mas ele viu que ninguém aceitou, daí ele foi lá em mim, que eu tinha falado que talvez eu lutaria, comigo não tem essa. Eu estava preparado, eu já estava com certeza da vitória por causa todo o treinamento, toda a preparação, mas principalmente por causa do sonho, cara. Claro, Cara, eu sei, cara. Quando Deus me mostra, eu sei que vai acontecer. Alemão, eu não tenho dúvida. Deus me mostrou, eu me jogo de cabeça, cara. Não tem essa, entendeu? E aconteceu exatamente como no sonho. Desliguei o cara. Mais pesado, fui campeão da categoria de cima. Agora eu vou disputar do 70 e vou ser duplo campeão. Escuta aí. Que beleza. E aí, meu irmão, eu fico feliz porque, pô, cara, é bacana ver isso. Um cara que, pô, sempre, acima de tudo, tem Deus na sua vida. E como Deus direciona as coisas na sua vida, né? É muito bacana isso. É gratificante ouvir porque muita gente ainda... Eu conheço algumas pessoas que são ateus, né? Então, eu acho que quando as pessoas conhecem Deus de verdade, né? Ou no amor ou na dor, não importa. Sim. E depois começa a ter mais Deus em sua vida, a vida da pessoa muda completamente. Muda completamente, cara. Se eu falo assim, ó, hoje eu sou lutador, hoje eu entendo isso, que eu sou lutador por um grande propósito, entendeu? O tatame é meu púlpito, entendeu? A arte marcial me faz, sabe, me dá a oportunidade de eu fazer essa obra maravilhosa de Deus no mundo inteiro. Hoje eu não prego só numa igreja, eu sou cristão desde pequeno, irmão. Eu cresci nos caminhos do Senhor. Eu já preguei muitas vezes por muitos lugares, né? Mas hoje eu entendi que minha maior missão é dentro do tatame. Né? O meu púlpito é as academias, os lugares, os eventos por onde eu vou e passo essa mensagem, entendeu? Cara, eu sou muito privilegiado, porque além de tudo isso, de poder fazer a obra de Deus, Ele ainda me dá a oportunidade de realizar esses sonhos, cara, esses sonhos de infância, Sim. esses sonhos da minha vida inteira, que eu posso não só eu me realizar, mas principalmente ajudar as pessoas que estão à minha volta, mudar a vida delas, transformar o destino delas. Como você sabe, isso é o nosso maior papel dentro dessa vida maravilhosa, árdua, mas maravilhosa das artes marciais. Sim, né? Com certeza. Que tem várias áreas, né, dentro Sim. da arte marcial que você pode fazer o bem, Sim. né? E o melhor de tudo é quando as pessoas te olham como exemplo. Sim. E isso eu acho muito gratificante. Eu acho que não tem dinheiro que pague quando olham para você, além do lutador que você é, a questão da palavra que você dá, da ajuda, o conselho, o diálogo, entendeu? A humildade. Então, isso tudo faz um completo você, entendeu? Então, isso é bacana, isso, o reconhecimento das pessoas. Porque é aquela situação, né? Um dia você vai aposentar. Sim. Né? Você vai chegar a tua hora. E eu acredito que você sempre vai estar por cima. Por cima que eu digo, claro, quando a gente quer o bem no amigo de todas as maneiras possíveis. Não só financeiramente, mas também lá em cima no topo. Quando eu falo topo, não é questão só financeira, mas sim também no topo de que é muito ruim você pendurar as luvas, né, com derrota. Isso não é legal. E eu tenho certeza que, por mais guerreiro que você seja, a tua cabeça fala, tá na hora, né? Ou às vezes o corpo, né? Na verdade é o contrário. A tua cabeça diz, não quero parar, mas o teu corpo grita. O teu corpo fala. Bastante. Entendeu? Então, assim, a gente chega uma hora que a gente fala, pô, não dá mais. E até você se adaptar a isso, até entrar na tua cabeça isso é muito difícil. Entendeu? Por mais que você até trabalhe em outras áreas, apesar de você ainda estar lutando, mas é isso que eu vou te perguntar. Essa nova fase também de treinador, como é que é para você? Como está sendo, né? Eu comecei agora, né? Eu sempre treinei alguns atletas, alguns guerreiros, né? Que eu ajudei a lançar no cenário nacional, né?
Mas agora que eu assumi esse compromisso, assinei o contrato ali, agora eu vou ser treinador. Eu tava fugindo um tempo disso. Eu quero só continuar como atleta. Eu quero só continuar treinando. Então, mas, cara, é o propósito, é o propósito. Não só, Deus não quis fazer só eu campeão. Ele quer que eu agora ajude a fazer muitas pessoas, muitos guerreiros, com histórias e vidas difíceis como a minha, se tornarem grandes campeões mundiais, para que eles também façam o mesmo papel que eu um dia. Que é isso aí, é passar adiante, que é ajudar, que é transformar a vida, restaurar famílias, entendeu? Mudar destinos. Que é isso que eu faço, irmão. Arte marcial, esse é o meu maior compromisso, entendeu? Não é só ser campeão. Isso aqui, ó, cara, são frutos do meu trabalho. Certo. Mas o que mais me gratifica são as vidas que eu alcanço, né? Então, cara, ser treinador, esse é o meu propósito como treinador, é mudar a vida dessa rapaziada. E eu já estreiei com vitória, né, no maior evento da Ásia, né, que é um dos maiores do mundo, que é o ONU UFC, né. Aí eu ajudei a preparar um atleta lá que, pô, cara, até era um adversário bem difícil, né, meio complicado. Eu fiquei até meio assim, pô, esse adversário pra ele é muito duro, de início, de cara, né, a gente talvez teria que esperar um pouco, mas, cara, a gente conseguiu trabalhar, irmãozão, trabalhar ele ali o tempo que foi dado pra gente, né, na verdade, ele iria lutar numa data, acabou caindo a luta e remanejou essa data dessa luta com esse mesmo adversário, mas ele pôde se preparar melhor, corrigir algumas coisas na vida pessoal dele, entendeu? Sabe? E aí ele entrou melhor do que nunca nessa luta. E uma luta que eu acredito que se ele fizesse aquela época, um mês antes, que não aconteceu, eu tinha certeza que não ganharia. Caramba. E ele fez um mês depois, já totalmente diferente, sabe? Mais treinado. Como eu falei, ele organizou algumas áreas da vida dele. Irmão, ele meteu um nocaute fulminante, cara. Começou a luta, ele já foi agressivo, meu irmão. E foi aquilo ali. Ele é baixinho, foi mini Vanderlei Silva. Ele começou a bater e o moleque, o outro também é porradeiro. Mas, meu irmão, ele foi e começou. Pá, 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 pá. Cara, foi lindo, cara. Eu olhava assim, eu falava, caraca, meu irmão, que coisa linda que tá acontecendo. Eu olhando assim como se estivesse num palco vendo uma obra de arte, vendo, cara, um show. Cara, eu tava assim olhando, meu irmão, que coisa linda, a forma que ele lutou, que ele nocauteou. Ele caiu no chão, ele chorou muito, cara, ele ficou muito emocionado. E eu só, cara, agradeci a Deus porque até minha noiva costuma falar, né, que eu só não ajudei esse menino a vencer ali, mas que, de certa forma, eu ajudei a resgatar a vida dele. Que ele tava com alguns problemas, entendeu? Pessoais. Até por isso que essa primeira luta não aconteceu, entendeu? Então a gente conseguiu resgatar a vida dele e um mês depois tornar ele campeão num dos maiores eventos do mundo. Então, cara, tá começando. Esse trabalho como treinador tá começando. Tô treinando outros atletas lá na agência. Mas o primeiro grande resultado é esse. Agora ele vai para a segunda luta do ONU em junho. Então eu já tô tendo que em breve embarcar para dar continuidade nesse O bacana é que você, o bacana é que você, como você acabou de citar, você mudou completamente o jeito. Se fosse um mês atrás ele ia perder, e um mês depois, com o seu trabalho, já dando resultado. Então isso também é mérito seu. Acredito que, pelo que eu conheço, você não só trabalhou ele dentro do octagon, né, como fora, mentalmente também, por ser um cara tranquilo, por ser um cara de Deus. Né? Então você fez isso, você trabalhou todos os lados dele, porque não adianta o cara ser bom pra caramba, mas ele não tá bem psicologicamente. Exatamente. Se ele não estiver psicologicamente bem, você sabe disso, eu também sei, o negócio, a luta não vai dar certo, entendeu? E essa fase de você já estar como treinador, você acabou de citar, tá gostando, mas aí você vai dar um tempo ainda das lutas, você tem alguma coisa já marcada? Você falou a respeito da luta do cinturão dos 70 quilos, já tem data? Já, e aí? Cara, agora eu abracei as duas causas, né? Continuo como lutador e como treinador. A próxima disputa de cinturão tá agendada para agosto, né? No mesmo evento Fire Cage, no 70 quilos agora. A princípio a minha luta é contra uma estrela ali na Malásia, né? Do ONU UFC, né? Que já foi um contender ao título do ONU UFC, né? Então,
Agora eu já tenho essa luta aí desse rapaz novamente, né? Daqui um mês e meio, né, no UFC. Cara, eu concilio, porque eu gosto disso, eu gosto de estar ali treinando a rapaziada e já tô me ajudando, tô me mantendo ativo, tô Sim. fazendo manutenção sempre. Sim. Eu não paro de treinar nunca. Mas eu não digo assim, todo dia na academia, eu tô sempre treinando de alguma forma, entendeu? Eu amo treinar na natureza, eu amo estar sempre treinando ao ar livre, mas eu não paro, cara. Eu sou um cara que eu tô sempre fazendo alguma coisa. Até quando eu ensino, eu acabo treinando quando eu tô ensinando. Eu gosto de treinar junto com os atletas que eu tô. Eu boto treino ali, puxo treino, vamos treinar. E vai treinar Vou com treinar eles. junto. Pô, legal, bacana. Isso é importante. Você vai fazer sua preparação lá, então. Eu acredito que agora eu vá para Tailândia. Se ele estiver na Tailândia, até acho que o final da preparação dele ele vai fazer na Tailândia. Mas o meu trabalho na Malásia eu vou ter que continuar logo em seguida da luta dele, né? Uhum. Então, cara, a gente fica nessa. Tailândia, Malásia, Tailândia, Malásia. A gente se prepara ali na Tailândia um pouco melhor quando a luta tá marcada, que nem eu vou ter minha luta. Aí eu vou antes pra Tailândia também. Eu vou ficar 3 meses. Não, vou ficar 3 semanas a um mês na Tailândia, né? Então eu faço esse. Porque como você disse, você querendo ou não, você vai conseguir treinar, porque você vai dar treino a ele e vai estar treinando junto. Não, sempre. A gente tá. Eles até se surpreendem comigo que eles falam, cara, você acabou de lutar, já tá me treinando aqui e tá treinando junto comigo. Cara, eu falo, cara, mas eu sou atleta ainda. Eu ainda penso como lutador, eu ainda respiro como lutador. Eu tô treinando vocês, mas, cara, é como se eu uso vocês também pra eu me manter ativo, tá ligado? É isso. Pô, com certeza. Nessa agitação toda, né? Viagem, é luta, é treino, é dar aula. Qual é o seu maior passatempo? Cara, eu sei, mas eu... Não, olha, cara, não, é sério. Se não mudou... Não, mudou. Não, o que eu tô fazendo no momento, cara, parece ter coisa de, pô, o cara tá apaixonado, não sei o que, não, cara, pô, eu sou um cara que eu andei muito sozinho na minha vida, Sim. entendeu? Muita resiliência ali, como um estrangeiro mesmo batalhando pelo mundo, sabe, sozinho ali, com a minha mochila indo atrás dos meus sonhos. Mas, cara, quer saber o que eu mais tô fazendo agora? Namorando. Isso aí, Entendeu? matando a saudade. Cara, matando a saudade. Agora eu vou ver meus pais. Cara, eu sou bem tranquilão, alemão. Eu sou um cara que, cara, eu vou muito na igreja, Sim. entendeu? Sempre, entendeu? Mas o meu maior passatempo agora é esse. Tá com a noiva. Tá com a noiva, por enquanto, né? Até poder viajar de novo. Mas tá certo. Porque essa correria, né, de trabalho treinador e lutador. Então, assim, antes era só lutador, agora também é treinador. Então, o tempo que você tem, você tá certo. Você tá com a sua noiva, tá com a sua família. Isso é importante. Eu vou tirar um pouquinho o foco do estrangeiro e eu vou te fazer uma pergunta porque é um pouquinho delicada, né, para alguns. Como é que é para você? Você já lutou aqui no Brasil? Sabe como é que é em questão de valores e o valor do lutador no Brasil? Qual é a sua opinião da bolsa que são pagas para lutadores no Brasil? Porra, a minha opinião é a nossa opinião. A gente sabe, né, que infelizmente, né, os lutadores vivem essa vida tão árdua, né, e não são bem recompensados, né, infelizmente. Qual o motivo disso? Diversos, vários. Mas, cara, isso não mudou. São 10, 15 anos e isso não mudou até hoje. Por mais toda a evolução do esporte, todo o crescimento do MMA no mundo inteiro, o UFC é o esporte que mais cresceu nos últimos 10 anos no mundo, de todos os esportes mundiais e no Brasil, né? No Brasil acaba sendo uma exploração, eu vou te falar, uma exploração desses lutadores, desses guerreiros que, cara, se esforçam tanto e são tão pouco remunerados, tanto que muitos desistem, né? E acabam tendo que
ter outras profissões para conciliar, para poder auxiliar melhor na renda familiar. Cara, e recursos? Você acha que o Brasil não teria recursos? Você acha que essas empresas, tais patrocinadores, possíveis patrocinadores, cara, o Brasil é rico em tudo. Só que, e aí? Quem é mais, onde está a maior, digamos, riqueza do Brasil? Que seria onde a gente teria uma distribuição melhor dessa renda para qualquer área da vida, mas vamos botar a área dos esportes, né? Que é o governo, a falta de apoio do governo nos esportes em geral. E o de luta também é um dos que mais sofre também, querendo ou não, por não ser um esporte olímpico, né? O governo acaba apoiando apenas os esportes olímpicos e apoia mais ou menos também, né? Algumas entidades agora estão entrando, né? Entidades fortes estão entrando para apoiar ainda mais, né, o esporte brasileiro, como o próprio Exército, né, a Marinha. Sim. Né? Mas, cara, tipo, se não é esporte olímpico, como nós lutadores de MMA, cara, a gente tem muito pouco apoio, a gente tem que correr atrás de patrocínios, muitas vezes implorar por patrocínios, por ajuda. Se você já não tem um nome, né, não tem um nome, uma marca, cara, você tem que ser muito bom de conversa, entendeu? Tem que ser um cara que sabe se virar muito bem, mas mesmo assim é difícil. Cara, eu vou te falar, eu acho muito injusto, é uma revolta minha que eu tenho, como a maioria de nós do job, né, cara, não adianta. E o que pode mudar isso? Eu também queria não só essa resposta, mas essa conclusão, uma solução para que isso mudasse. Porque, infelizmente, os atletas estão fazendo o que então? Estão fazendo lutas aqui no Brasil, os seus empresários estão escolhendo lutas, estão tentando assim, fazer o cartel deles para que eles possam serem vendidos logo para o exterior, para poder ter uma bolsa, né, mais merecedora, né, que possa suprir mais a vida deles. Porque, cara, é uma vida muito sofrida, que eu acredito que, cara, a gente poderia ter muito mais apoio, porque a gente tem o dom do negócio. E se a gente tivesse mais o apoio, entendeu? Dos próprios brasileiros, das autoridades, do governo, meu irmão, a gente, como a Rússia faz com seus atletas, sim, entendeu? Sim. Cara, a gente seria uma potência ainda. A China, bem falado. Cara, e olha só como eles estão crescendo. E muitos estão passando até nós, entendeu? Tem a Universidade de Educação Física na China é gigantesca. Para cada modalidade, eu fui lá e vi. Para cada modalidade de luta tem um ginásio. Para cada modalidade de esporte tem o seu ginásio. Para você ver. Nós não estamos falando dos Estados Unidos, que a gente já sabe. Sim. Rússia, China. Sim. Olha como é grande. Os atletas que estão começando, eu acompanho, eu vejo isso muito na Tailândia, na Ásia, que muitos desses atletas chineses, russos, eles vão para lá, para esses lugares para fazer camp. Cara, eles têm uma vida muito boa. E não são caras famosos, não. É gente que está começando, sim, é gente, mas eles têm uma ajuda, entendeu? Uma remuneração tanto financeira melhor nos eventos que eles lutam lá, como também ajuda do próprio governo, ajuda de empresas. Então, cara, se a gente tivesse isso aqui, imagina. É uma coisa que isso já vem de anos, né? Já vem de anos. Já tiveram alguns eventos no Brasil que já valorizaram. O Web Fight Combat do Vavá Andrade foi um evento que pagava muito bem os lutadores, entendeu? Tem outros eventos aí que pagavam bem, mas alguns que estão por aí, não sei, assim, eu não vejo ninguém reclamar de evento em São Paulo. Mas no Rio quase não está tendo evento. Praticamente zerou. Mas o que a gente mais vê aí é o Jungle Fight. Fora isso, alguns eventos em São Paulo. Shotô, o Shotô ele valoriza muito o lutador. E além de valorizar o lutador, o Dedé é um cara que, visionário, cara, mente aberta. Ele é um cara que ele já vê o potencial ali, aí é o que você falou. Já vende lá pra fora, pô. Porque aqui não dá, cara. Aqui não tem como. Claro que um empresário grande não montaria um UFC da vida. A gente não tá falando disso.
Tem muitos eventos aí que poderiam ter dado certo, tem muitos eventos aí que poderiam valorizar. Porque quem é o espetáculo do evento? É o lutador, pô. Então, se você não valoriza o maior material, que é o do espetáculo, pô, vai valorizar quem? O seu bolso? É verdade. Ou outras coisas? Então, infelizmente, é ruim isso, né? Você, na sua carreira, não digo toda, porque ainda tem muita garrafa para vender, mas você já pegou algum adversário e falou, meu irmão, esse eu vou estraçalhar, porque por mais calmo que você seja, mas quando entra no cage é um leão. Algum lutador que te tirou do sério e falou, meu irmão, esse eu vou ter que dar uma surra nele. Olha, Anderson, vou te falar, meu amigo, eu nunca levei muito pro lado pessoal, sabe? Sim. Sempre fui tranquilão. Sempre visei muito o trabalho ali, o objetivo. Tive um probleminha pequeno só com o Manny Gamburian, né, no UFC. Um probleminha mais por parte dele, ele que, né, Te perturbou. me perturbou um pouco, mas tudo deu certo, no final venci ele, né? Mas fora isso, eu acho que as maiores guerras que eu tive assim foi até dentro da academia. Ali sim eu arrumei treta. Ali sim foi as tretas mais absurdas, né? Mas graças a Deus, com atletas, com amigos, entendeu? Mas foi aquela fase lá atrás, lá há muitos anos, você era mais novo, não foi praticamente... Não, né? hoje eu agora sou maduro, tranquilão. Eu penso assim, vou nocautear? Não vou nocautear, não. Na época eu não pensava, então... Entendeu? Não, mas hoje é o que eu até brinco com alguns amigos que falam, caramba, a gente vai ficando velho e vai amadurecendo, né? E é o que mais a gente escuta, né? Que a gente vai amadurecendo com o tempo e aprendendo, né? Eu não, tenho certeza que até meus últimos dias de vida eu vou estar sempre aprendendo algo novo. Pô, sempre. Porque a gente sempre vê algo diferente. E a gente sempre aprende pelo lado... Tem um lado bom e ruim. Então você tem que escolher o que você quer aprender para tua vida, o que você leva para sua vida, né? E você é um cara, pô, tranquilo pra caramba, pra te tirar do sério. Irmão, mais ou menos. Mais ou menos. Daquela época. Agora não, agora mudou tudo. De vez em quando, assim, dá umas coceiras. Ficou vermelho. Pode ficar tranquilo, que quem te conhece sabe que você é um cara muito tranquilo. Mas realmente tem horas que o cara tira você tanto do cérebro que tem hora que não dá. E aí é o que você faz. Você mostrou lá dentro pro teu adversário que é ali que faz o negócio acontecer, não é falar. Falar até papagaio fala. Papagaio fala. Ainda mais quando a gente vem de culturas diferentes, né? Então é complicado. Você vai lutar com russo, com armênio, você vai lutar com chechênio, essa galera que já é mais revoltada, que se tu olhar torto pra ele, não é torto, tu olhar pra eles já vão pensar que tu tá olhando torto, né? E aí já é motivo de confusão. Sim. Olha o que acontece hoje em dia nas pesagens, cara. Pô, ridículo, cara. Os caras brigam já na pesagem antes mesmo da luta. A própria fala ali, o pessoal acho ridículo isso. Mas isso já é da cultura dos caras. Os caras já são meio doidos da cabeça. Os caras não tem tanto controle emocional. Pô, eu não gosto disso, irmão, vou te falar. Eu lembro que eu tava na Rússia e eu fui num evento que um atleta da academia que eu trabalhava foi lutar. E o pessoal dando entrevista, aquela coisa, aquela troca de farpa, né? Sim. Bom, daqui a pouco jogou um microfone um no outro e levantou e o pau quebrando. Eu fiquei parado, falei... Aí ele, coach, e aí? Eu falei, aí o quê? Um monte de gente aí pra resolver. Esses dias eu vi um cara dando uma joelhada voadora no outro, na pesagem, e nocauteando. Eu vi esses tempos aí também, eu vi uma menina dar um soco na outra, e a menina cair e dar um tiro de meta nela, na pesagem, cara. Meu Deus. E elas de salto, com roupa. Aonde isso? Lá... nas Rússia da vida. Povo revoltado. Eu morei lá, o cara. Povo bravo. E, assim, a galera lá, pô, eles são... Tem sangue na veia, meu irmão. Os caras lá... São bravos. Fechou o outro, eles paravam o carro, saíram na porrada. E tu ficava olhando assim, acabou a briga, quem perdeu. Aí depois entrava um no carro, outro no outro e ia embora. Entendeu?
Aproveitando essa questão das meninas, para você, o que você acha das mulheres no MMA? Você acha que vem crescendo mais ainda essa questão toda da mulher no MMA, a dedicação delas? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, a princípio lá no início eu tinha um pouco de preconceito, eu não vou mentir, sabe? Mas ao longo dos tempos eu fui vendo os resultados, né? E o quanto o UFC também apostou, né? Nas lutas femininas, né? Sim. Tanto que começaram a ter main event de lutas femininas e tem até hoje, né? Isso. E lutadores consagrados lutam lutas, digamos assim, abaixo, né? Mas isso eu vejo assim com bons olhos, sabe? A valorização, né? Dessas meninas, né? Porque, cara, todos nós, por mais que é diferença de sexo, mas a gente, de gêneros, né? A gente, cara, tem histórias parecidas, entendeu? Dificuldades, opções para sobreviver. E elas também, assim como nós homens. Então, elas abraçaram essa causa, elas viram que a luta é um meio. A luta foi um meio de eu sobreviver. Eu Sim. olhei com esses olhos. Era o meu sonho e tudo mais, mas era um meio de eu sobreviver. E eu me alimento da luta, já são 28 anos, quase 30 anos, né? Que eu vivo só da luta. E eu acredito que elas também, né? Não foi diferente, né? Elas viram o quanto a arte marcial poderia mudar a vida delas, né? E olha só os resultados, né, que estão sendo alcançados. Hoje elas estão com proporções assim de público, de mídia, de dinheiro muito parecido com a dos homens. Ainda, claro, não chega perto, ainda com os grandes campeões mundiais. Mas, cara, eu fico feliz porque eu vejo os meninos que saíram do nada com vidas destruídas. E olha o que a arte marcial, o mundo das lutas fez. E com as meninas da mesma forma, meninas com a vida destruída, com lares arrasados, com problemas psíquicos, problemas familiares terríveis. E que através das artes marciais e agora desse cenário mundial do MMA, como cresceu, o quanto elas estão empolgadas com tudo isso e usando isso para mudar a história delas, né? Então, cara, eu vejo isso com bons olhos e, cara, que cresça cada vez mais e que cada vez a gente tenha mais campeãs mundiais, cara. E eu quero também, né? É um dos meus sonhos fazer uma campeã mundial através desse novo trabalho e vamos ver o que tem por aí, o que reserva, né? Com certeza vai conseguir. Nós temos o maior exemplo hoje no nosso país, a própria Pedrita, né? Ela é ex-usuária, né? Ela já declarou isso, já entrevista no UFC e tudo, superou isso, se tornou uma grande lutadora. Ela no início teve uma dificuldade, que pegou uma luta logo de cara, uma adversária muito, muito difícil, né? Foi a Valentina Tchenko, né? É uma russa. E a mulher, meu irmão, era sinistra e... sabe, ela perdeu a luta de uma forma muito forte, porque ela apanhou muito, mas deu a volta por cima e veio mostrando uma evolução muito grande, nocauteou aí a última vez aí, e é o maior exemplo que nós temos. Temos outras, né? Mas eu tô falando no sentido que você citou agora, de superação na vida dela. Ela falou, eu não quero mais isso para minha vida e eu vou para a luta. E se superou e venceu isso, que é importante. E por esse tipo de causos que hoje eu vejo com muito bons olhos. Nós temos um quadro aqui chamado de trocação. Eu mando uma palavra daqui e você manda de volta para mim uma frase, o que você pensa, tá? Família. Meu maior sonho, meu maior alicerce, e é um sonho ainda que não está terminado para mim, porque eu tenho o sonho de ter mais filhos. Então, para mim é o meu maior sonho e eu tô em busca desse maior sonho e eu quero ter muitos filhos. Muito bom, muito bom. O que deixa você chateado? Mentiras, omissões, entendeu? Quando as pessoas não conseguem serem sinceras, seja por falta de caráter ou seja até por medo, entendeu? Então eu até tento ajudar as pessoas a vencerem isso, mas é uma coisa que me chateia muito. Teu maior sonho?
Além de querer construir uma família e ter muitos filhos. É conquistar mais cinturões mundiais, né? Que é uma promessa de Deus na minha vida, porque isso foi mais uma revelação dele, né? Que agora, né, foi ano passado, que eu conquistaria alguns cinturões mundiais, né? E desde que isso foi dito, já foram 2, né? Então, esse é o sonho de todos nós nessa profissão, né? Mas um dos meus maiores sonhos também é continuar resgatando a vida desses guerreiros que vão começar a ser entregues nas minhas mãos, como o primeiro agora foi o Lucas, né? Porque o meu sonho, cara, é transformar a vida desses guerreiros como a minha foi transformada. Show de bola. Se hoje fosse a sua última luta, você vai olhar para aquela câmera ali e vai deixar a sua mensagem para todo mundo e quem tá te assistindo. Boa. Cara, era para eu ter parado há 2 anos atrás, né? Na verdade, era para eu ter parado aos 37 anos, mas a minha filha nasceu, né? Então, o nascimento dela me deu um gás para eu dar continuidade a esse sonho, porque eu vi que agora alguém mais precisava de mim. Então, por isso eu não desisti, por isso eu não parei, né? E a partir dali eu tive outros motivos também para dar continuidade, né, a esse sonho, esse grande sonho de Deus na minha vida, que Ele me deu lá na minha juventude e me ajudou a realizar ele. Entendeu? Então, assim, eu acredito que se até hoje eu não parei e estou tendo essa longevidade tão grande dentro das artes marciais, é por causa dessas motivações extras que Deus tem dado na minha vida. Porque eu tô aos 42 anos conquistando títulos mundiais e eu poderia ter parado aos 37 anos, né? Então, cara, foram essas motivações adicionais, como o nascimento da minha filha, como essas dificuldades que às vezes eu tenho no dia a dia, né? Vidas de pessoas que cruzam o meu caminho com histórias difíceis. E, cara, isso me dá muito gás, entendeu? Para eu dar continuidade ainda mais a esse sonho, a esse propósito. Então, cara, eu só sei de uma coisa. Eu tenho a plena certeza de uma coisa, que tudo que acontece de difícil na minha vida, tudo que acontece de difícil nas nossas vidas, tem propósito. Lá em Lamentações 3, o profeta Jeremias fala: as coisas boas e más acontecem por ordem do Altíssimo, mas tudo por um propósito maior. Não para nos destruir, não por causa dos nossos erros, não porque somos maus. Pelo contrário, é pelo amor de Deus, pelo amor que Ele tem pela gente. Ele permite que coisas boas e ruins aconteçam com a gente. E às vezes até os nossos defeitos, Ele usa eles para, de certa forma, nos abençoar, nos ajudar. Entendeu? Transformando maldições em bênçãos, né? Como eu tive uma vida, uma infância assim muito difícil, que eu poderia ter ido pro crime, poderia não estar mais aqui, mas através dessas dificuldades que Deus mudou todo o meu destino, me fortaleceu, me forjou, e hoje essas mesmas dificuldades de lá atrás é exatamente essas ferramentas, eu chamo elas de ferramentas, né? É que eu uso elas hoje para ajudar e transformar a vida desses meninos, desses guerreiros que cruzam o meu caminho, entendeu? Então é isso. Eu sou um lutador há 28 anos, mas eu também me orgulho, eu termino falando isso, eu me orgulho muito disso, de falar isso hoje, mas também sou um resgatador de vidas dentro desse meio das artes marciais. Amém. Nosso rendicultor brasileiro. Rendicultor brasileiro. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Por ter aceitado o nosso desafio, tá aí esclarecendo bastante coisa, contando sobre você. É um prazerzaço. Eu sei que você é correria total. A gente se falou, você ainda estava lá fora. Falou, irmão, eu vou chegar no Brasil, vou descansar alguns dias e vou aceitar seu desafio. Eu falei, pô, então assim, obrigado, tá? Desejo tudo de melhor para sua vida, muito mais do que você já conquistou. Esse cinturão aqui é só mais um, porque estão vindo mais aí. E não só o de 70, mas outros. E não só cinturões, mas títulos. E não só mais títulos. Você com o seu ensinamento com os lutadores e lutadoras.
e que você nessa nova área de treinador, você cresça mais ainda como lutador. Então eu desejo tudo de bom para você. Fala suas redes sociais e obrigado mais uma vez. Pô, obrigado, hein? Obrigado por... Não só por essa oportunidade, mas principalmente por essas palavras aí que eu recebo. E eu creio que essas palavras não veio só de você, mas sim do Espírito Santo de Deus. E obrigado por me abençoar assim, meu irmão. Que assim Amém. seja. Amém. Você sabe o carinho que eu tenho por você é muito grande. A amizade que nós chamamos de, como você citou, décadas. Nossa, sim. É muito tempo mesmo. Muito tempo. E assim, eu respeito e o carinho. Isso. Respeito e carinho é o principal, o mais importante. E as minhas redes sociais, cara, eu só tenho Instagram, né? Que é Diego Torresan Nunes, né? Não é difícil de achar. Eu não uso mais Diego Degan Nunes. Agora, Diego Torresan Nunes, eu quero usar o meu nome da minha mãe, né? O nome da família da minha mãe, que eu tenho que ter muito orgulho, né? Esse sangue italiano. Então é isso aí, Diego Torresan Nunes, vai lá no Instagram, me segue. E ó, tem muita coisa boa lá, tá? Show de bola. Pessoal, estamos terminando mais um podcast maravilhoso, com essa fera brabíssima. Esse tem garrafa para vender, como você tem lá no início. Esse gosta de cinturões. Esse é colecionador de cinturões. Amém. Peço a você que siga-nos nas nossas redes sociais. Toca lá o sininho, o joinha lá, o sininho da notificação. Compartilhe, comente nossos vídeos, a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram. É importante. E, claro, agradecer os nossos patrocinadores, pois sem eles, nada disso aqui acontece. Osse!